Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos falando, desse livro maravilhoso. Tia Lívia já está aí. Boa noite, seja bem-vinda, Deus abençoe. Temos mais algumas. Comentem, deixe seu oi, diga seu nome, qual cidade você está falando. Vai subindo, os comentários. Até então só a Tia Lívia aí comentou. Deus abençoe, mas tem vários aí já ao vivo conosco. Sejam bem-vindos. Estaremos aqui, dando hoje encerramento desse estudo maravilhoso. Tivemos aqui várias tias maravilhosas, consagradas mesmo, tias que se dedicam à obra do Senhor e somos felizes por tê-las. Cada um de vocês aqui conosco, tias, e que vocês continuam sendo bênção nas mãos, vaso de uso nas mãos do Senhor, instrumento nas mãos do Senhor Jesus, para continuar levando a palavra do Senhor, onde quer que vá, onde quer que o Senhor nos mandar. Bom, estamos aqui, esse tema, que está em Neemias 6, o versículo 3, estaremos lendo, nos fala assim: e contudo estava tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque para a obra do Senhor, para encontrar-me com vocês. Bom, todas as tias já falaram um pouco, de Neemias, já falaram sobre as portas, mas a gente vai estar lembrando um pouquinho, contando sobre por que o povo de Israel estava distante, lá de Jerusalém. Eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Devido ao quê? Que foi essa profecia, foi falada lá de Jeremias, que se o rei não se obedecesse, convertesse a Deus e se rendesse ao rei, eles levariam cativos, seriam levados cativos, mas desobedeceram a Deus. Então é assim, as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, muitas vezes não é bom, Se plantamos frutos ruins, nós colheremos coisas ruins. Então o rei não ouviu e foram levados cativos. E eles ficaram então cativos 70 anos na Babilônia.
logo depois, né, que o rei Nabucodonosor, ele morreu, depois seu filho, depois Ciro. E Ciro, Esdras, que é um pouquinho antes, um livro antes de Neemias, ele foi a Jerusalém para reconstruir o templo, né? Bom, o coração de Israel era Jerusalém. E o coração de Jerusalém era o templo. Era muito importante, era sagrado o povo de Israel, o templo, onde eles iam, né? A arca da aliança estava lá dentro, no Santo dos Santos. E dentro da arca estavam as leis, né? Escritas pelas mãos de Deus. Estava lá o varão de Arão florido. Estava também lá o maná, quando eles estavam no deserto, o Senhor mandava todos os dias o maná do céu para aquele povo se alimentar. Mas o maná, ele não durava de um dia para o outro, ele crescia, ele ficava podre, ficava ruim. Mas esse que estava lá dentro da arca é para lembrar que o Senhor Jesus é o Deus poderoso e Ele é o pão vivo. E aquele que comer desse pão, ele vai ter a sua fome saciada, porque Ele é o Deus vivo, o pão que sacia a nossa fome. Então, o povo, eles iam sempre ao templo para buscar a face do Senhor, porque a presença do Senhor estava ali. Era como se fosse com conta doce. O povo recebia a presença do Senhor somente quando ele estava ali no templo. Suas orações eram levadas ao Senhor, os sacerdotes ali sacrificavam então o cordeiro para perdão dos pecados deles. Mas então, isso não precisa mais. Jesus veio aqui na terra, veio no mundo, ele se tornou o cordeiro vivo e hoje não se precisa mais. Só basta somente reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que em si, quando recebemos, Ele nos limpa, Ele nos lava, né, de todo pecado, porque o seu sangue vertido ali na cruz nos permitiu isso. Então o povo, através de eles, foi lá e reconstruiu o templo. E depois então, como as tias já falaram, que Neemias, né, ali, copeiro do rei, seu irmão foi até ele e falou a situação que estava em Jerusalém. Os muros destruídos, as portas queimadas, e ele muito se entristeceu por aquela situação, ver, né, Jerusalém daquele jeito destruído. Mas ele orou ao Senhor, ele com o coração ali movido, e ele clamou, ele pensava nas pessoas que ficaram lá. Quando Nabucodonosor entrou, pegou as pessoas, levaram as pessoas fortes, saudáveis, valentes, as pessoas sábias. Então as que ficaram lá são pessoas fragilizadas, pessoas fracas, que não tinham condições de lutar, de ali proteger aquele lugar. Por isso ela foi invadida cada vez mais e estavam em ruínas. Mas ele se comoveu, o coração dele ardeu, né, por lembrar e saber daquela situação. Ele clamou a Deus para que o levantasse, que desse força e benevolência para que ele fosse restaurado. Como sabemos, né, e as tias falaram, então ele, como copeiro do rei, possivelmente ele era um homem muito feliz, por o rei ter notado que ele estava triste. Então, ele chegou perante o rei para servi-lo ali, e o rei notou que ele estava triste e perguntou a ele o que estava se passando. Ele falou a situação que estava lá, a cidade de Jerusalém destruída, e ele estava triste por isso, por aquela situação. E o rei então perguntou o que ele poderia fazer, né? Mas Neemias, mais uma vez, mostrou como homem temente a Deus, homem de fé. Ele buscou mais uma vez orientação a Deus. Foi quando então ele tornou e voltou a falar com o rei. Bom, se for do seu agrado, me permita que eu vá até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, para poder colocar novamente as portas, restaurar as portas que estavam destruídas. E assim o rei, com a graça do Senhor Jesus, que o tocou, permitiu que ele fosse, e não somente ir, ele também
deu cartas, né, por onde ele passasse, que permitisse entrar, né, na cidade que ele passasse para chegar até Jerusalém, pedindo a aprovação, passar pelas terras, né, ali. E então o rei ainda permitiu que ele pegasse madeiras para poder levar, restaurar ali as portas e mexer naquela construção. Como podemos ver que quando a nossa vida era orientada pelo Senhor Jesus, Ele abre todas as portas, todas as situações são a favor do servo de Deus. Ele vai mostrando. Ele foi fazer o chamado. O Senhor Jesus apresentou, deu um convite para Neemias. O convite foi esse. Ele sentiu de Deus de ter que ir fazer a obra, o chamado do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele nos dá um convite para fazer a sua obra. Ele nos dá, quando sentimos o nosso coração arder para fazer um projeto, para orar por alguém, para ir fazer uma visita, é o Senhor nos convidando a fazer a obra dele, mas nós temos que abrir o nosso coração para atender esse convite, esse chamado que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E você que ainda não aceitou Jesus, você ainda que não conhece, e de tudo que se foi falado daqui, das possibilidades, das portas, das situações que o Senhor muda, que você tenha essa oportunidade de abrir o seu coração e receber Jesus na sua vida. Aceite esse convite. Ele chama a todos. Todos ele fala o convite: vinde a mim, filho amado, venha. O Senhor convida a você que ainda não o aceitou. Ele te chama para estar do lado dele, ser filho amado dele. Ele conquistou isso na cruz por nós. Ele antes era filho único, unigênito, mas depois que ele morreu na cruz por nós, e ele nos deu o privilégio de sermos filho de Deus. Então ele de unigênito passou a ser o primogênito, o primeiro. Quer dizer que Deus tem vários outros filhos, e esses filhos são eu e você. Mas você tem que aceitar o convite do Senhor Jesus. Ir por Jesus, porque para irmos a Deus, ao céu, temos que passar por Jesus. O pecado, depois de Adão e Eva, ele nos fez essa separação. Ele fez essa separação, e somente através de Jesus veio como uma ponte para ligar-nos novamente a Deus. Nós temos que passar por Jesus. Somente por Jesus. Só Ele que pode nos levar ao céu. Então, Ele faz-nos o convite para fazer a sua obra maravilhosa, que possamos estar atentos. Fazer. Ele atendeu sim o chamado do Senhor Jesus para reconstruir, e ele foi fazer a obra do Senhor, e ele estava em suas mãos ali. Então, o passe, como se fosse o passe ali para ele passar por aquelas terras e chegar a Jerusalém. Quando ele chega lá em Jerusalém, então, à noite, ele começa a andar ali por toda a cidade, no secreto. Ele não falou com ninguém, sabe? Às vezes, quando o Senhor Jesus coloca algo em nosso coração para realizar, muitas vezes nós, talvez a alegria, a euforia, queremos contar para as pessoas, mas muitas vezes esse não é o momento. Não é o momento, porque vem pessoas que podem te dizer: não faça isso não. Vamos dizer, muitas vezes nós oramos: Senhor, nossos filhos são teus, faça a tua vontade sobre eles, que eles vivam para a tua obra. Mas quando o Senhor Jesus coloca no coração deles o desejo de fazer missões, talvez numa cidade fora, até mesmo em outro país, os pais já ficam: ai meu Deus, o meu filho, você não vai, você vai ficar longe de nós, longe da família, você vai sofrer, você vai ficar sozinho, você pode passar dificuldades. Puxa, meu pai, puxa, mamãe, mas você não orava, não entregava ao Senhor? E você que sentiu esse desejo mesmo de missão do Senhor Jesus, ore até o Senhor dê confirmação, até que o Senhor fale, na vida dos seus pais, na vida dos seus amigos,
Mas até então, fique para si, né? Vimos aí que ele não falou, ele não abriu a situação das pessoas, ele foi, ele contou, ele viu toda a situação, depois sim ele reuniu. Nós sabemos que o Senhor quem chamou, o Senhor chamou Neemias e o Senhor o capacitou. E apenas em 52 dias todo o muro, todas as portas estavam restauradas, e isso não foi por causa de Neemias, foi o poder de Deus, a unção, a ousadia que estava sobre a vida dele. E ele tomou coragem, ele foi. Ele poderia muito bem ficar no palácio, ele ter pensado, né, isso é loucura da minha cabeça. E eu vou sair do conforto do palácio, onde eu sirvo o rei, como das melhores comidas, visto a melhor roupa, tenho conforto, vou sair do meu conforto para poder enfrentar o sol quente, pegar, né, massa pesada, ferramenta, no sol quente. Não, ele poderia pensar isso, mas não foi. Ele sentiu o mover do Senhor, o arder do Senhor no seu coração, e logo ele foi, ele se prontificou. E é assim o soldado valente que tem que estar preparado para guerrear no exército do Senhor Jesus. Não temos que ver as dificuldades, nós temos que ver o Deus, o nosso Deus, que é tudo poderoso, que está à frente na nossa batalha, ele que vai quebrando os grilhões, derrubando as barreiras. Então nós temos que tão somente como Neemias se prontificar e ir cumprir o chamado, fazer a obra do Senhor Jesus. E ele chegou ali e ele falou então com as outras pessoas, e logo as pessoas também, todo o povo ali se reuniu, juntou, trouxe também as suas ofertas, né? E se apresentaram ali para construir aquela obra. E como vimos então, ele poderia, né, ter pensado, desistido, mas não foi. E ele sabia que enfrentaria lutas e dificuldades. Ali, Sanbalate, Gésem e Tobias, esses homens que eram, né, das cidades vizinhas, eles vinham para influenciar as pessoas de Jerusalém, porque eles não queriam lá que Neemias estivesse lá, porque eles controlavam a cidade, o restante do povo que estava lá, eles queriam ter o domínio. Além deles terem que pagar já o rei, os impostos que precisavam, eles iam lá e queriam mais. Então eles queriam usurpar da cidade, do povo, e continuar massacrando aquele povo. Mas quando ele viu que Neemias, o homem de Deus, eles tentaram de todas as formas. Eles também enviavam cartas mentirosas dizendo que o rei havia falado, né, que Neemias queria ser só rei daquele lugar, por isso que eles estavam fazendo aquilo. Mas Neemias, ele não deu ouvido. Assim nós não podemos dar ouvido às vozes contrárias que vêm para nos impedir fazer a vontade do Senhor Jesus. Pessoas que não conhecem a Deus, não querem servir a Deus e muitas vezes querem nos impedir de servir a Deus também, dizendo, isso é loucura de sua cabeça, isso é loucura você servir um Deus que você nem sabe quem é. Mas nós sabemos muito bem, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos mostra e ele age por nós, por isso que servimos a esse Deus. Muitas vezes as pessoas lá no mundo, né, eu vou para a igreja, eu vou deixar de minhas festas e, né, nas coisas que eles gostam, que acham que é liberdade, na verdade eles são prisioneiros daquelas situações, prisioneiros daqueles vícios. E nós que servimos a Deus é que somos verdadeiramente livres. Então não devemos dar ouvido, assim como também Davi ensina daqueles mundos também. Os inimigos vinham falando sobre eles, né, que eles não podiam, que eles não venceriam, e ele lá confiou em Deus e foi vencedor. Ele venceu as guerras porque ele confiou em Deus e estava com o Senhor Jesus e venceu. E calou então a voz dos inimigos.
Jesus também, muitas vezes, as pessoas vinham falar contra, querer parar a obra do Senhor Jesus. Lembra da menina que estava morta, que quando Jesus estava entrando, a filha de Jairo, quando estava entrando na casa, Jesus falou, não é ele não precisou falar, somente mostrou. Então nós temos que fazer como Jesus, ouvir as vozes seletivas. Nós temos que dar ouvido às pessoas que nos alegram, que estão conosco, nos dá ânimo, palavras de ânimo. Vai, você consegue. Se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Se o Senhor te chamou, Ele vai te dar forças para cumprir a obra, o chamado, porque é dele e Ele está à frente batalhando as nossas batalhas. Então é esse Deus que servimos. Neemias não deu a voz, até ouvidos às vozes. Então, podemos ver Tobias, eles que eram líderes dessas cidades vizinhas, eles tinham suas influências e ele tentou de todas as formas influenciar o povo, insultando, ridicularizando, falando, esses muros aí não vai ficar em pé, até com sopro, isso aqui tudo vai cair. Mas na verdade, eles não sabiam que quem estava a favor ali, lutando, guerreando, estava ajudando naquela construção, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Neemias colocou toda a situação nas mãos de Deus. E assim nós também temos que colocar toda a nossa vida, todas as coisas que tivermos que fazer. Primeiramente nós temos que pedir orientação do Senhor, colocar nas mãos dele, porque ele tem a resposta certa, a decisão certa, e ele tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos fazer outras coisas, tomar outras decisões. Primeiro, não. Se é por um problema, dificuldade financeira, alguma coisa, não, eu vou fazer um empréstimo no lugar, aí é frustrado, não consegue. Aí eu vou naquele outro lugar, naquele outro banco, também é frustrado, não consegue. Aí eu vou pedir um amigo emprestado, é frustrado, não consegue. Aí depois sim que ele vai procurar a ajuda de Deus. Mas a gente tem que fazer o contrário. Primeiramente, temos que buscar a orientação do Senhor, pegar nas mãos dele e pedir que ele trabalhe, porque nosso Deus trabalha em nosso favor e temos que confiar tão somente nele. Bem, seguindo aqui ainda, nós vamos ver que Neemias estava trabalhando e em 52 dias esse muro estava levantado, estava reconstruído. Mas Neemias, ele sentiu no coração o dever de voltar lá para o rei na Pérsia, porque até então antes era Babilônia, caiu e era a Pérsia. E ele voltou então para dar o relatório, fazer o relatório pro rei da situação do que estava acontecendo ali. Só que quando Neemias retorna, as paredes estavam firmes mesmo, estavam fortes, as portas estavam todas erguidas, estavam ali. Mas acontece que o povo estava fraco, a sua fé fraca. Eles permitiram casamentos de sacerdotes com mulheres que não eram do mesmo povo, pessoas de fora. E eles estavam totalmente longe de Deus, já não seguiam os preceitos do Senhor Jesus. E Neemias então clama, ele chama Esdras para poder estar lendo ali a lei para aquele povo, restaurando então a comunhão do povo para com Deus, a fé. E quando então Esdras, ele começa a ler e o povo então ele chora, eles quebrantam o coração, eles rasam, porque eles viram quanto eles estavam longe de Deus, quanto eles estavam afastados dos preceitos do Senhor Jesus. Na Bíblia diz
que eles ficaram 3 dias só lendo, e outros 3, eles se renderam, se rasgaram, se colocaram diante do Senhor e pediam perdão ao Senhor Jesus, porque eles estavam pecando contra o Senhor, e eles pensavam então: Senhor, vivíamos debaixo da tua graça, da tua lei, mas nossos antepassados escolheram reis, e hoje esses reis, eles cobram impostos, eles massacram o povo, e antes éramos livres e não sabia, hoje temos que pagar, e pagar muito, porque antes o Senhor Jesus, ele que levantava profetas, juízes, para ali levar o povo, né? O que o Senhor falava, ele usava os profetas, os juízes, para estar ali guerreando, estar ali agindo, mas o povo, ele queria um rei, eles queriam de toda forma um rei, e o Senhor deu a eles. Samuel até falou que entristeceu porque esse povo estava querendo rei, estava querendo ir contra a vontade do Senhor, mas até o Deus falou com eles: não é contra vocês que eles estão indo, Samuel, é contra mim. Então Deus deu, e a partir daquele momento eles tinham que viver sobre a lei que o rei exigia, pagar imposto. Então ali, naquele momento, eles reconheceram: puxa vida, como o nosso antepasado, eles erraram e hoje estamos errados. E então ali eles se rasgaram o coração diante do Senhor e pediram perdão a Deus e se voltaram a Deus. Que lindo, que maravilhoso esse momento em que o povo se derramou diante do Senhor. E hoje o Senhor Jesus quer que voltemos também a Ele. Hoje, quantas coisas do mundo têm voltado, né? Dentro da igreja, muitas vezes temos permitido para poder segurar as pessoas dentro, permitimos, mas não, a lei do Senhor é a mesma, a palavra do Senhor, ela não muda. O que é pecado continua sendo pecado, mesmo que as leis dos homens mudem, mesmo que a mais alta autoridade que diga para fazer algo que não convém, que não é da palavra de Deus, é errado, não devemos permitir, porque a lei de Deus é maior do que as leis dos homens. Então, aquele povo se derramou diante do Senhor, que a alegria foi que possamos voltar, nos derramar diante do Senhor Jesus. E no decorrer desse tempo podemos ver através das mensagens das nossas queridas tias, cada porta tem a sua simbologia, tem a sua explicação, a sua orientação, que você possa estar vendo. Eu vou estar deixando os links aí, vocês também estarem estudando. E então aqui, Neemias, ele faz com que o povo volte então a fazer a vontade do Senhor. Ele estipula lá, né, os dízimos, para que as pessoas venham estar dando os 10% para a manutenção da obra do Senhor. Aquelas pessoas que eram responsáveis ali para colocar a lenha, a oferta ali dos levitas. Então, para a manutenção da obra da casa do Senhor, e as pessoas, né, eles voltaram novamente a seguir com que as leis do Senhor, os preceitos do Senhor fossem cumpridos ali. E Neemias também, ele ora ao Senhor Jesus, ele ora a Deus, reconhecendo, né, o poderio do Senhor, a grandeza desse Deus. E algo interessante que a Bíblia ainda nos diz, que as pessoas que ali, eles não eram da descendência ali, eles não faziam parte do povo de Israel, eles tinham que voltar, eles tinham que serem, né, como se diz, voltar para sua cidade, voltar, porque hoje não tem isso mais, embora tenha aqueles judeus que é ortodoxo, que segue piamente, judeu tem que casar com judeus, mas hoje podemos
trazer para nós essa questão aí de miscigenação seria nós cristãos, a questão do julgo desigual. Nós temos servos do Senhor que já conhecemos a palavra de Deus, procurar pessoas para casar, que seja da nossa igreja, que tem os mesmos preceitos, o mesmo conhecimento, a mesma doutrina, porque não adianta, há conflito. O povo de Israel sempre pecava, sempre caía, porque a partir do momento que eles começavam a miscigenar com outras pessoas, né, outros países, outras cidades, eles traziam para dentro, né, do povo a adoração de ídolos e coisas que desagradavam o Senhor Jesus. O Senhor não agradava. Então, trazendo para nós hoje, seria essa situação. O Senhor não está dizendo que um brasileiro não pode casar com um americano, ou que um mexicano não pode casar com um brasileiro. Não é isso. Mas que se eu sou cristã, se eu que sou eu não é placa de igreja que salva, não é. Mas quando eu sou doutrinado na minha igreja e eu caso com uma pessoa do mundo que não conhece os preceitos de Deus, que não conhecem a Deus, eu vou casar e eu vou sofrer. Principalmente mulher, muitas vezes o marido, não, você vai fazer o que eu quero, vai seguir minha religião, você vai fazer isso. E muitas vezes nós, por obediência, porque o marido é o cabeça, né? Então nós temos que ser submissos ao nosso esposo. E por respeitá-lo, acabamos às vezes de ir na igreja, porque ele não gosta. Então isso é julgo desigual. Tudo que é diferente ao meu pensamento, à minha forma, é julgo desigual. Então é isso que o Senhor condenou aqui nesse povo. Eles haviam casado, mesmo depois que os muros estavam erguidos, mesmo que as portas estavam restauradas, as pessoas, os sacerdotes, eles arrumavam mulheres que não tinham a mesma religião deles, a mesma doutrina, não serviam o mesmo Deus, não era povo judeu. Então, Neemias fez com que essas pessoas que não eram de lá, não faziam parte lá do povo de Israel, do povo de Deus, eles voltaram para os seus lares. Então foi necessário um certo sacrifício das pessoas. Eles tinham que abrir mão daquilo que não agradava a Deus. Certamente eles tinham seus filhos ali, então eles tinham que abrir. E outra situação que podemos ver então, que alguns moravam eles tinham seus campos, e algumas pessoas tinham que morar na cidade, então tiveram que abrir mão também. Então assim, são algumas coisas que foi necessário, e muitas vezes assim, nós também, muitas vezes gostamos, eu falo por nós, morávamos há anos na região lá do norte de Minas, e o Senhor Jesus então, ele foi, colocou no nosso coração, que o Senhor já tinha chamado num lugar fora dali, daquela região. Mas mesmo assim, por amor à nossa família, por amor, né, já aos amigos, às igrejas que a gente trabalhava, a gente, não é não. Mas aí chegou um tempo que o Senhor Deus, ele foi permitindo que as portas foram fechando. Meu esposo perdeu o emprego, ele não conseguia consultoria. Eu, que trabalhava fazendo decoração de festa, já não conseguia mais clientes. Então a situação foi fechando, a gente entendeu, já chegou o tempo, não é mais a gente ficar aqui. Foi quando Deus mostrou e nos trouxe para esse lugar e hoje estamos aqui. Então, tivemos que fazer sacrifício sim, mas por amor a Deus, por amor à obra, estamos aqui no lugar que Ele quer. Então temos que tentar entender a vontade de Deus, colocar a vontade dEle acima das nossas,
né? Não há mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor Jesus. Quando entendemos isso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais bonito, fica mais leve, porque somos orientados pelo Senhor, temos que viver pelo Senhor Jesus. Aleluia. E ele então houve essas reformas ali entre o povo, para que eles possam de novo estar conectados com o Senhor Jesus. É necessário mudanças, é necessário transformações, é necessário. Não adianta, não podemos estar na igreja querendo viver nas mesmas paixões, nos mesmos vícios. As irmãs que falaram das portas aí, viu os processos que na nossa vida cristã, primeiramente, o primeiro passo é reconhecer Jesus como nosso Salvador, o Cordeiro que veio ao mundo. Depois que aceitarmos Jesus, é necessário, como servos do Senhor Jesus, nós anunciar a palavra dele, pregar a toda criatura, para que mais pessoas, mais servos, mais ovelhas possam estar junto no rebanho de Cristo. Depois que reconhecemos isso, já não queremos viver mais naquelas coisas, naquelas mesmas paixões. Lá o velho homem, ele já morreu, agora somos uma nova vida, nós temos que seguir em Cristo. As coisas velhas já passaram e assim a gente tem que abandonar as coisas ruins, os lixos da nossa alma, as nossas falta de perdão. Então as coisas ruins a gente largar para lá e agora viver Cristo, o amor de Cristo, pregando, anunciando. Então isso é um processo de santificação. Dia após dia nós temos que querer estar parecido com Jesus. Queremos ser igual a Ele. Sabemos que a perfeição nós vamos chegar, ou vamos ter só no céu, quando chegarmos no céu, mas temos que fazer sim essas reformas, essas mudanças na nossa vida. Não temos que estar na igreja e permitir, né? Muitas vezes no comodismo, já não queremos mais fazer tanta coisa. Não. Pelo contrário, cada dia nós estamos sabendo que o Senhor, a volta de Cristo está próximo. Aí que eu tenho que pregar mais, eu tenho que sair da minha zona de conforto ali do meu banco e pregar pelas vidas que estão ali perecendo nas drogas, perecendo na prostituição, perecendo longe de Cristo. Temos que anunciar as crianças que estão aí perdidas, precisando. Vamos buscar de Deus projeto, isso foi esse. Ele tinha que reconstruir, ele tinha que restaurar, eles tinham. E ele não podia parar, e nós não podemos estagnar, nós não podemos parar. Mesmo que as vozes venham contra nós dizendo que você não é capaz, não dê ouvido, você é capaz. Coloque nas mãos do Senhor, Ele vai te dar recursos, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te capacitar, Ele vai estar com você. Então, temos que colocar nas mãos do Senhor e depender dEle e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero fazer a tua obra, eu quero anunciar, mas não devemos parar. Muitas vezes, a gente tem os nossos dons, os nossos talentos, mas não servimos na obra do Senhor. E muitas vezes, quando a gente, uma situação, muitos até jogam, falando: ah, mas você não me deu oportunidade, ah, você não permitiu que eu fizesse isso. Não, a obra do Senhor está aqui ser feita. Eu não preciso de permissão de homem para poder fazer. Se eu sei que tem uma pessoa que está precisando de visitação, eu vou lá, eu vou falar com ela, eu vou falar do amor de Deus para ela. Eu sei que ela está desanimada, eu vou lá, vamos para a casa do Senhor, vamos adorá-lo, porque é o melhor lugar que podemos estar na presença do Senhor. Cada um de nós tem um dom, cada um. E o Senhor Jesus vai requerer de nós o que estamos fazendo. Será que estamos frutificando ou será que estamos enterrando? E o Senhor vai cobrar. Que possamos então nos colocar à disposição do Senhor Jesus. Aleluias. Que edificaram o muro. Eles restauraram as portas. Eles restauraram a comunhão, a fé em Cristo Jesus.
eles, a miscigenação ali, a mistura do povo de Deus com o povo, né, de fora, então foram separados. Ele restaurou então o dízimo na casa do Senhor Jesus. E eu vi também as festas da cabana. Era tão lindo quando eu e minha família, lembro, já estudamos todo Novo Testamento, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nós lemos, estudamos, comentamos, já chegamos já passamos do livro de Jeremias. E quando pôde então ler ali, ver aquela festa da cabana restaurada, que eles lembravam do que o Senhor Deus fez com eles lá no deserto, né? Quando eles tinham que ficar em cabanas ali, eles lembravam de tudo que o Senhor havia feito ali, que durante a noite o Senhor colocava coluna de fogo ali, de luz, para poder aquecer aquele povo no deserto, e também orientar a direção que eles deveriam ir. E durante o dia o Senhor colocava as nuvens para os proteger do sol quente, do calor, e também permitisse que eles continuassem a caminhada dele. Eles puderam lembrar que lá, durante 40 anos no deserto, as roupas deles não envelheciam, as suas sandálias elas não ficaram gastas. Então, com isso, aquela festa ali, eles podiam relembrar de tudo quanto o Senhor fez. E o Senhor ali, diante daquele mar vermelho, o exército de Faraó atrás, o Senhor Deus abriu o mar e aquele povo passou em pés enxutos. Isso é o poder de Deus, e eles puderam celebrar. Quantas bênçãos temos recebido das mãos do Senhor, quantos livramentos temos recebido do Senhor, mas muitas vezes vem uma outra dificuldade, uma outra situação, e esquecemos quem é Deus, o quanto Ele é poderoso e o que Ele é capaz de fazer por nós. Que possamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. A palavra do Senhor nos diz isso. Na hora estamos passando uma situação difícil, essa pandemia, alguns lugares estão fechando, não está tendo mais a liberdade de ir para a igreja, que já tivemos alguns dias parados, hoje abriu. Mas muitas vezes a gente esquece que temos um Deus poderoso, que é maior do que uma pandemia, maior do que qualquer doença, enfermidade incurável. Ele é maior do que qualquer situação. Só temos que confiar, buscar esse Deus, buscar na palavra de Deus. O povo lá restaurou a comunhão do Senhor, eles leram um livro, e o nosso livro aqui, temos a mão, a palavra do Senhor Jesus. Você quer ter uma vida restaurada? Leia a Bíblia, ore ao Senhor Jesus. Se você quer um casamento restaurado, aqui Deus está a solução para ele. Se você quer ter paz na sua família, no seu lar, está aqui. Comunhão com seus filhos que já foram quebrados, está aqui na palavra do Senhor Jesus. Tira momentos para ler, para orar, para buscar o Senhor juntos, e sem esquecer da sua intimidade. A sua intimidade também é importante, pela manhã, que seja à noite, mas que você tenha o seu momento a sós com o Senhor Jesus, de busca. E aquele povo então pode sentir essa alegria de voltar de novo à presença do Senhor, de voltar de novo a cumprir os desejos, os desígnios do Senhor Jesus. Que possamos, com o exemplo de Neemias, a força, a coragem. Ele era um copeiro, ele não era um general de guerra, ele não era, como se diz, um engenheiro, um construtor, não, ele era um copeiro. Ele servia o rei, mas com unção e ousadia. Ele se colocou nas mãos do Senhor, e o Senhor deu sabedoria, estratégias maravilhosas que podemos ver que ele ali orientando aquele povo e dando instruções àquele povo. Ele não sabia ali desempenhar ali todas as funções, mas estava ali, as pessoas que tinham conhecimento ali fornecia, né, o seu conhecimento, o seu dom, aquelas pessoas que eram arquitetos, que eram construtores mesmo, que tinham, eles se doavam. Quanto
talentos nós temos, muitas vezes não usamos. Professores aí que podia estar fazendo projetos nas suas igrejas, médicos mesmo também, para poder pressão, fazendo trabalho social para chamar o povo para dentro das nossas igrejas, que muitas vezes não fazemos, que possamos pedir a Deus para nos tocar, nos impulsionar a fazer a obra e usar a nossa profissão, os nossos dons, os nossos talentos e estar usando para a obra do Senhor, fazer projetos na casa do nosso Senhor Jesus, para que a comunidade, a igreja esteja envolvida com a comunidade e elas possam enxergar que estamos aqui. Porque temos que, como a irmã Niva falou, nós que conhecemos a Deus, nós que temos já a unção, o selo do Espírito Santo em nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Então, ser sal e luz na terra, nós temos que ser influenciadores, sim, anunciar Jesus com as nossas palavras, gestos e ações. Nós temos que mostrar Cristo em tudo. Se eu vou ali, criança, eu vou na padaria comprar um doce. E às vezes a proprietária ali, a mulher, nos passa troco errado a mais. Não temos que ficar conosco, porque aquilo não pertence a nós. Nós temos que devolver e se fazer a diferença. As pessoas leem o Cristo em nós. Então, que possamos fazer a diferença, ser influenciadores, mostrar Cristo através das nossas ações. Então, quando podemos ver que os muros foram reconstruídos, depois que o povo, então, também ele se concentrou diante do Senhor, a sua fé estava firme ali, em Deus, que eles se derramaram, eles subiram no muro, nos muros, e de lá eles cantavam, eles glorificavam a Deus, eles exaltavam a Deus, porque é o Senhor Jesus, é Deus que permitiu que aqueles muros fossem reconstruídos. Eles viram agir de Deus. Às vezes você diz que não é capaz, mas vai nessa força. Vai confiante em Cristo Jesus, que como esse povo ali, eles podem exultar, cantar, agradecer. Nós também iremos adorar o Senhor e dizer que grande é o nosso Deus, grandes coisas o Senhor pode fazer e faz por nós. Então somente confiar. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar colocando nas mãos do Senhor as nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, obrigada, Pai, por tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais importante, Senhor, do que a espada de dois gumes. Ela penetra no íntimo do nosso coração, ele vai além de ossos e medulas, ó Pai. Obrigada, Deus, que podemos aprender, ó Deus, com Neemias, com tudo que ele fez ali. Não, nós vimos que não foi pelas forças dele, ó Pai, mas porque o Senhor chamou, o Senhor deu forças e ele foi benevolente com ele, Pai, e permitiu que ele estivesse ali à frente daquela obra. Pai, obrigada, Deus, porque sabemos que somente vem do Senhor a nossa força. Ó Pai, que possamos ser como Neemias, ser forte, valente, corajoso. Não venhamos temer, Pai, as situações difíceis que temos enfrentado, mas que possamos, ó Deus, ter força, fé, coragem, e não dar ouvido, Senhor, às vozes que vêm falando que não podemos conseguir, que não vamos seguir em frente, que não somos nada, Pai, porque sabemos que em Ti podemos todas as coisas, porque o Senhor, quando morreu naquela cruz lá, reverteu o seu sangue por cada um de nós, para os seus filhos, ó Deus, vencendo
todo mal, vencendo toda dificuldade, venceu ali naquela cruz toda dor, a minha dor. Então eu não preciso ficar me lamentando, chorando nas situações difíceis, não, porque o Senhor é o Deus que levou sobre si todas as dores, e que a maior milagre que o Senhor pode nos dar, ó Deus, é a nossa salvação, Pai. Sabemos que a cura física, ela pode até alongar alguns dias mais a nossa vida, mas sabemos que tudo aqui terá fim, ó Deus. Mas que possamos pensar na nossa vida espiritual, que possamos consertar a nossa vida, Pai. O que temos feito que não tem agradado a Ti, Pai, tem desonrado a Ti. Possamos reconhecer como aquele povo ali reconheceu o quanto eram pecadores, o quanto precisava da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu perdão. E que possamos também reconhecer, Pai, e entender que temos que voltar novamente a seguir os Teus preceitos, os Teus propósitos, ó Pai. A Tua obra está aí para ser realizada. Precisamos falar do Teu nome, anunciar do Teu Evangelho, Senhor, para que mais vidas se rendam a Ti, mais vidas que estão aí nas trevas, Senhor, no mundo de trevas, venham ver a luz do Senhor Jesus, e que possamos refletir essa luz para que as pessoas vejam, Senhor, em nós, ó Pai, que possamos fazer a diferença onde quer que formos, influenciar pessoas, Senhor, a querer Te servir, a querer, Senhor, buscar esse Deus que servimos, ó Pai, porque temos a alegria diferente que o mundo não tem, temos a paz que esse mundo não pode ter, que só vem de Ti, ó Pai. Pai, obrigado por cada Ti que esteve aqui falando, ó Pai, que trouxe, Senhor, ensinamentos maravilhosos, edificantes, Senhor, para nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que ela viva, ela eficaz, Senhor, que ela está agindo em todo tempo, Pai. O Senhor, Deus que falou no passado, é o mesmo Deus que fala hoje, Pai, e podemos sentir a Tua doce presença, ó Pai, que a Tua graça e a Tua salvação alcance a todos, ó Deus. Esse que virá, ó Deus, essa live, as lives que foram transmitidas aqui, possam entender que todos nós somos pecadores, que necessitamos, Senhor, nos arrepender, necessitamos da Tua graça, e que eles venham compreender, Pai, que o Senhor é o único Deus que nos leva para o céu, é o único Deus que cura os nossos, que perdoa os nossos pecados e nos traz paz com as nossas enfermidades, ó Deus. Toma, Senhor, cada vida em Tuas mãos, que o Senhor continue agindo, Pai, que o Senhor continue voltando, tocando e transformando as nossas vidas, porque queremos cada dia parecidos contigo, ó Pai. Ser cidadão segundo, Pai, o reino dos céus, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que esteve acompanhando aí, né, as lives, pôde ouvir falar, né, do livro de Neemias aí, e aprendeu, né, grandes lições valiosas ali. Né, eu vou falar com vocês também que a tia Biqueira, ela tem esse planejamento anual das 12 portas de Jerusalém. Então, assim, nós falamos, né, no decorrer desse mês aí, esses dias, bem, como se diz, resumidamente, mas sei que o Senhor falou o coração de cada um de vocês. Mas se vocês tiverem interesse de fazer esse curso intenso, planejamento para um ano de estudo, né, seja na sua EBD, seja nos cultos infantil, é um ano de planejamento para estar falando desse livro. Então é rico, né, em aprendizados. Que você tiver interesse, eu vou deixar aí na descrição, né, o link dela, e você pode estar adquirindo a apostila, entrando no grupo, né, da tia Bica, para estar aprendendo mais, aprofundando mais. Vale muito a pena, é enriquecedor, é maravilhoso, sabe, ver o agir de Deus, o quanto Deus se importa com o povo. Como diz, Deus sempre quer atrair o povo para
Jerusalém, mas o povo escolhe ir para a Babilônia, escolhe ir para a Pérsia e não fica em Jerusalém. Mas saiba que Jesus, Ele é a porta. E essa porta, como a tia ontem falou, a tia Niva, essa porta está aberta. Jesus está te chamando, Jesus está te convidando, mas um dia ela irá fechar. Quando essa porta fechar, já não tem mais jeito. Que você possa tomar essa decisão de querer seguir a Cristo hoje, enquanto há tempo. Às vezes você pode falar, mas eu sou novo, quero curtir, depois eu vou. Mas o amanhã não nos pertence, você não sabe o que pode acontecer. Então o momento é hoje, o momento é agora, que você faça essa decisão. A porta da salvação está aberta, mas quando ela fechar, não terá mais jeito. Então, que você tome, essa palavra para você, que você tome essa decisão. E eu vou deixar o link aí, se você quiser, para você entrar em contato com a Tia Bita, entrar no curso dela, é maravilhoso. Beijo para cada um de vocês. Eu tô vendo aqui Ruth, Raquel, a tia Nívia tá ali, Os comentários não estão subindo, mas eu tô vendo que tem bastante pessoa aí, graças a Deus. O Senhor Jesus abençoe cada um de vocês que esteve comigo aqui. E continue orando por nós, por cada professor, que se dedica. Cada uma, tem um trabalho ali dos estudos. Eu mesmo estudei vários autores. Essa apostila mesmo tem umas 3 ou 4 lições de autores, escritores, ministros do Senhor Jesus, falando sobre o livro de Neemias, mais o da tia Abiqueira, tia Bica. Então é assim, vamos estudando, vamos aprendendo e buscando do Senhor, o alimento. Então nós temos que buscar assim, na palavra de Deus. E que você ore, você continua, conosco aqui, nos acompanhando, porque há essa preparação, jejum, oração, dedicação, no estudo da palavra, fazer recurso para estar trazendo aqui, para que facilite, para as crianças entenderem, isso é importante para a criança, ela precisa visualizar para compreender. Então, que o Senhor Jesus abençoe cada um, cada dia, abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até a próximo projeto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.